Está comigo? Glória a Deus. Josué capítulo 1, versículo 5. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer ao Senhor pela vida das minhas ovelhas que aqui estão. Eu não preciso falar nome. Meus amados irmãos que vieram junto comigo no carro, a todos vocês que estão aqui pela primeira vez, é uma alegria receber vocês aqui de todo o coração. Mas diz assim a palavra de Deus, Josué capítulo 1, versículo 5, diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar aos seus pais. Versículo 7. Tão somente esforça e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás e prosperarás no teu caminho, e será bem-sucedido. Versículo 9. Esforça, tem bom ânimo, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pode se assentar dando glória a Deus, aleluia. Queridos, literalmente Deus estava despertando um grande homem de Deus, um grande guerreiro. No momento difícil, no momento aonde Josué estava olhando para as circunstâncias, aonde Josué estava passando por um quadro muito difícil. De acordo aqui com Josué capítulo 1, verso 2, a Bíblia diz que Moisés, o servo de Deus, tinha morrido. E Deus começa falando com Josué: agora passa esse Jordão, você e este povo, para a terra que eu lhes darei. Havia uma promessa em andamento, mas havia um temor, um medo. O ânimo de Josué estava abatido, porque Josué tinha perdido um líder que era como um pai. Aquele homem que andava lado a lado com Josué, Josué com ele. E o primeiro obstáculo era que o líder tinha morrido. Segundo obstáculo, havia uma multidão de pessoas, de hebreus. Obrigado. Havia esses obstáculos iniciais. E Josué, ele estava abatido, porque a realidade que está sem ânimo é estar abatido. E ter ânimo exatamente estar com a visão e permanecer no foco. Mas naquele momento Deus chega para ele e manda ele atravessar o Jordão, ele e o povo. Porque além do Jordão estava a vitória deles. Havia muita caminhada ainda depois do Jordão, mas era o Jordão que ia definir a realidade que Deus tinha para eles. Mas era um tempo de aflição, era um tempo difícil, porque a Bíblia diz em João 16, versículo 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas ele disse: tem bom ânimo, eu venci. Eu venci. Porque, querido,
as aflições vão vir à nossa vida, os momentos difíceis vão nos fazer parar, pelas nossas debilidades humanas. Nós somos falhos, nós somos pecadores, errantes. Há muitos momentos na vida nós pensamos em desistir. Moisés, outrora, saiu do Egito com 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas. E decorrer do caminho, Josué estava ali na saída do êxodo, do Egito. 40 anos no deserto. O povo murmurando, reclamando de Deus, pessoas sendo mortas por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa da murmuração. Mas chega num certo momento que Moisés morre, mas havia uma promessa em andamento. E quando Deus começa a falar, tem bom ânimo, esforça, tem bom ânimo 3 vezes. Deus estava falando, a promessa ainda está de pé. Moisés morreu, mas agora é contigo. Continua, leva esse povo a atravessar o Jordão. Porque de repente as circunstâncias tentaram te parar. De repente a perda, a morte, alguma coisa tentou te sufocar. Mas queridos, ainda tem uma promessa em andamento. Em frente, vai em frente, continua, é com você agora. E Deus estava falando, acorda, Josué. Um guerreiro que estava olhando para as situações contrárias à morte do líder. E já nessa ocasião, alguns historiadores dizem que muitas pessoas foram mortas por causa do pecado no meio do deserto. Alguns historiadores dizem que era nesse momento quase 1 milhão de pessoas. Outros historiadores dizem que era 1,5 milhão de pessoas. Antigamente, em Moisés, 2,5 milhões a quase 3 milhões de pessoas. Mas em Josué, era 1 milhão ou 1,5 milhão. Isso nos mostra o que diz a palavra, que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E havia um momento que ele tinha que enfrentar esses desafios e assumir a responsabilidade. Porque havia uma multidão, uma promessa em andamento, e era ele que ia levar o povo à terra prometida. Mas tinha o Jordão à frente. E o interessante é que Josué, como eu disse, foi aquele homem que saiu ali no êxodo, juntamente ajudando Moisés. Ajudou nos 40 anos no deserto, mas chega no momento que Deus, ele começa a trilhar novos caminhos. Porque a caminhada até a terra prometida foi caminhos de guerra, caminhos de empecilhos, ataques, contra-ataques. E quando Deus começou a falar comigo, Deus estava falando sobre a visão de um guerreiro. Porque tem que ser guerreiro para permanecer. Tem que ser guerreira para permanecer. Muitos deixam a promessa de lado. Me faz lembrar um tempo que Davi, a Bíblia diz que era o tempo que os reis iam para a guerra. Mas Davi, ele deixou a visão de guerra e tirou uma férias. E a Bíblia diz que aí ele peca, ele cai em adultério, ele manda matar Urias o Heteu.
porque perdeu a visão da guerra. E muitos de nós, muitas das vezes, perdemos a visão da guerra. Queridos, entenda uma coisa: a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principado e potestade, contra forças da maldade. E muitas das vezes nós recuamos, o inimigo nos cerca, nos oprime e a gente permanece do mesmo jeito. O guerreiro não dorme, o guerreiro cochila, porque o guerreiro tem que ficar ligado a todo momento no contra-ataque, nas investidas do inimigo. E Josué estava ali, sozinho, sem Moisés. Mas o mais importante era a presença de Deus na vida dele, porque ele falou: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus é contigo, guerreiro. Deus é contigo, guerreira. Dá lugar para Deus, deixa Deus te usar. Atravessa o Jordão, atravessa o Jordão. Mas para atravessar o Jordão é preciso derrubar as barreiras que estão dentro do nosso emocional, do nosso consciente. Porque o negócio é de dentro para fora, não é aqui fora. Aqui fora é bonito, a gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia, a gente mostra muitas das vezes uma coisa que talvez nem vivemos. Mas o negócio é aqui dentro. E essa palavra é para nortear o teu espírito, o meu espírito, para tomarmos uma decisão, para fazermos a diferença. De repente, alguns aqui estavam como Moisés, ou melhor, como Josué, que perdeu o líder, olhando para as dificuldades. Mas Deus disse: passa esse Jordão, tu e todo esse povo. Mas não era tão fácil atravessar o Jordão. Moisés entendeu, ou melhor, Josué entendeu o propósito de Deus, e ele começa a tomar a decisão de levar o povo adiante. Mas atravessar o Jordão era uma tarefa muito difícil, porque o Jordão era dia de cheia, era um tempo de cheia. O Jordão estava muito largo, muito fundo. 1 milhão de pessoas, ou 1 milhão e pouco, não dava para fazer uma embarcação para atravessar. Era mais uma dificuldade. Mas Josué, ele chamou o povo para conversa, e o povo disse: assim como nós éramos com Moisés, assim nós seremos contigo. Porque o líder tem que trazer o povo para si, e ele conseguiu trazer o povo. Outrora, um grande ajudador de Moisés, na saída do Egito, nos 40 anos do deserto. E a Bíblia mostra em Êxodo 17:13, quando Deus fala com Josué: pega homens, reúne homens e vai para a guerra contra Amaleque. Era um tempo de guerra, e Moisés ainda não tinha morrido nessa situação. E Moisés falou: pega homens, reúne e vai para a guerra, porque eu estarei no cume do monte orando, intercedendo. E a Bíblia diz que Josué pegou homens e foi para a guerra contra Amaleque. E Moisés no monte orando, e a Bíblia diz que quando Moisés levantava suas mãos, Israel prevalecia.
Mas quando Moisés abaixava as tuas mãos, Amaleque prevalecia. Era uma guerra travada na intercessão. E Josué na guerra com a espada. E a Bíblia diz que Moisés começou a ficar cansado. Arão e Ur tiveram uma ideia, colocaram uma pedra para ele sentar e sustentaram um na mão direita e outra na mão esquerda. E a Bíblia diz que Josué desbaratinou o inimigo a fio da espada. A fio da espada. Era um guerreiro, era um homem de Deus. E a Bíblia vai nos dizer, em Números capítulo 13, versículo 25, nos mostra que Josué foi um dos 12 espias, aonde Deus mandou Moisés estava vivo ainda, levantar 12 espias, cabeça de cada tribo, para espiar a terra prometida. O sonho estava ficando perto. E a Bíblia diz que eles foram espiar a terra 40 dias, 40 noites. E a Bíblia diz que eles vieram, depois de 40 dias, em Números 13, 25, trazer o relatório, o resultado daquele lugar. E eles começaram a falar: a terra é boa, a terra mana leite e mel, verdadeiramente é aquilo que Deus falou. Trouxeram cachos de uva enorme que tinham que carregar 2 pessoas. Mas o mais que é o problema, dos 12 espias, 10 deles começaram a infamar a terra. Começaram ali a falar coisas negativas. O povo é poderoso, as cidades são fortificadas, há inimigo para todo lugar, há gigantes. Nós somos, aos nossos olhos, como gafanhotos. Esses 10 espias estavam olhando para eles, e eles estavam se classificando que eles eram como gafanhotos aos olhos do gigante. Mas a Bíblia diz que de 12 espias, 2, Josué e Calebe, a Bíblia diz que eles rasgaram as suas vestes, defendendo a causa de Deus. E a Bíblia diz que mais embaixo, em Números 14, 9, Josué e Calebe disse: tão somente não sejas rebelde contra o Senhor, não temais o povo desta terra, como pão os podemos devorar. E retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Olha a voz profética, a visão de um homem de guerra em meio a uma congregação. Porque em Números capítulo 14, a Bíblia diz que o povo começou a chorar, o povo queria apedrejar Moisés, Arão. O povo começou a entrar em rebelião. Levantemos outro líder, porque nos trouxe aqui. Começaram a reclamar, a murmurar. E Deus desce com a glória dele, com o cabode dele, com a Shekinah dele, e faz aquilo parar. Mas Josué era um homem completo, um homem que passou por essas experiências, era um homem de guerra. Mas neste momento onde nós iniciamos a mensagem, ele estava debilitado, ele estava com o ânimo abatido, ele estava olhando para a situação, e foi preciso Deus chegar e ali confrontar ele. Esforça, tem bom ânimo. 3 vezes. Hoje existem muitas pessoas que estão dentro de casa. Nada substitui estar na casa do Senhor.
nada. Mas a pandemia está aí. Cada um tem uma opinião. Mas nessa pandemia, muitas pessoas se acomodaram. Muitos que tinham alimento na igreja da palavra, orava na igreja, hoje, será que ora em casa? Isso é relativo, não é para todos. Mas eu conheço muitas pessoas que relaxaram de tal forma. E o problema é que aparecem vários Jordões na vida, vários impedimentos, tentando impedir a vitória da pessoa. E Josué, ele estava nesse sentido, querido. De repente, você ainda não entendeu a palavra, mas a palavra é despertamento. Porque muitas das vezes tem coisas que estão dentro da gente. Porque muitas pessoas estão com doenças psicossomáticas. Porque muitas pessoas estão pensando em se matar, se suicidar. Que foi um acúmulo de coisas. E a Bíblia diz que em tudo dê graças, em tudo louve o Senhor, em tudo engrandeça a Deus. Porque, querido, aonde você estava antes de estar na presença de Deus? E quando o amado pastor Edivaldo falou comigo sobre, me convidando para estar pregando, falando de testemunho de vida, eu comecei a analisar a minha vida. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para não estar aqui hoje. Mas aprove o Senhor bater na porta do meu coração, e eu abri a porta, porque Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Falta abrir a porta do coração. Não é ser religioso, porque aquele tempo, me desculpe, não é crítica, mas quando eu me converti há 20 anos atrás, algumas pessoas pregavam para mim que crente era aquele que andava de terno e gravata, a mulher tinha andado de saião até embaixo, cabelo aqui nas costas. Respeito cada um. E eu achava que o estereótipo do crente, do cristão, era uma Bíblia bem grande. A minha esposa, nós estávamos separados, porque eu estava na vida louca, na vida do crime, na vida das drogas. E ela precisou sair de perto de mim, senão eu poderia causar um problema pior. E eu estava ali, não estava nem aí. Muitos problemas. 3 vezes livramento dentro de favela. Fuzil na cara. Livramento em assalto de mão armada, com arma de brinquedo. E polícia me largando o dedo. Uns 3 livramentos. E eu tinha tudo para dar errado. Mas Deus, Ele tocou no meu coração. Não foi tão fácil. As primeiras vezes que eu cheguei dentro da comunidade evangélica Shekinah, eu ia ali com o olho pequenininho, chapado de maconha. Mas as pessoas me aceitavam do jeito que eu estava ali chegando. E eu vendo aqueles jovens de bermuda, de boné, e comecei a ter um entendimento, porque outrora eu já tinha passado por uma igreja, mas havia muito confronto na carne. Porque mudança começa aqui dentro.
Se você não ser um canal de Deus para ministrar as pessoas, você vai ministrar religiosidade, dogma religioso, e essa pessoa morre espiritualmente. Porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Ele que faz a obra, Ele que liberta, Ele que cura, Ele que faz a obra. É Ele, depende de você, porque a parte de Deus Ele faz. Xarabacarai, rebeguei, xai. E eu permiti. Comecei indo. Resolvi a minha vida. Assim que eu me converti, que eu estava me convertendo, eu tive um problema com um jovem. Me pegaram de covardia. E eu falei, eu vou matar esse cara. A voz do inimigo tentando me tirar. O Jordão da minha frente. Os fatos contrários tentando me parar, me prender, fazer eu perder o foco. Arrumei um revólver, fui atrás do cara. E por honra e glória do Senhor, ele não estava. E um dia eu fui na casa de um amigo que já esteve conosco. E ali ele começou a falar, você esteve na igreja, fala para mim de Jesus, eu não aguento mais essa vida. E ele tirou o óculos. Ele tinha tomado uma pistolada no olho e aquilo estava inchado. Eu falei, eu até te indico o caminho de uma igreja. Eu já tive em outras igrejas, mas essa igreja que eu fui chama Shekinah. Eu estava indo ali, mas eu estou com um problema, eu tenho que fazer algo, eu tenho que tirar a vida de alguém, porque ele me desonrou, ele fez covardia comigo, olha como está a minha cabeça. E ali começamos a se drogar. E expliquei aonde era a igreja. Mas ele era mais doido, mais louco do que eu. E eu pensando na minha cachola. Vai nada. É mais doido que eu. Fecha na favela tal. Não vai. E ali eu tinha pedido uma outra arma. Ele falou, amanhã eu arrumo. E naquela situação eu fui embora. Voltei no outro dia. Ou 2 dias depois. E eu cheguei para ele e falei, cadê a parada? Bota um teco aí. Ele falou, peraí que eu vou buscar. E nisso que ele voltou com uma Bíblia na mão. E eu comecei a rir. Tu tá doidão? Ele falou, não. Eu fui lá naquela igreja que você falou. E você não é Deus para tirar a vida de ninguém. E eu cheguei na igreja, o pastor disse que as velhas coisas se passaram, tudo se fez de novo. Você não pode fazer isso, eu sou nova criatura, eu me entreguei para Jesus. Se entrega também. Se entrega. E passando aquele momento eu falei, eu não posso fazer isso agora. Eu conheço a palavra, mas eu tenho que fazer isso. Mas isso foi na quarta. No domingo, o Espírito Santo tocou no meu coração. E eu fui para a igreja sozinho. E na hora que eu cheguei na igreja, Deus tomou um intercessor chamado Itamar, que é pastor hoje. Esteve junto conosco, ele falou um montão de coisas na minha vida. E ali o Espírito Santo começou a falar no meu coração. E eu me rendi a Jesus naquela noite.
Mas o interessante é que eu fiquei 2 semanas sem usar cocaína, sem usar cigarro, sem usar maconha, sem beber. 2 semanas. Porque depende do processo, depende da entrega. Porque, querido, principalmente no começo, se você se entrega sem medida, se lança diante de Deus, há uma libertação completa. Mas é preciso vigiar. Eu não estava com Glaucia, a gente estava separado devido às circunstâncias da minha vida pecaminosa. E chega num certo momento, 2 semanas certinho, ia ter uma festa lá perto de casa, aonde eu morava, na Getúlio Vargas, um churrasco. E toda hora alguém me chamando, vamos lá, não tem nada a ver. Eu falei, não posso, eu sou cristão, eu não posso estar nesse lugar. E umas 8 pessoas foram me chamar, mas era de noite. Eu falei, eu vou um pouquinho mais cedo, e vou lá, dou uns parabéns para a menina, bebo um refrigerante e vou embora. E de repente eu fui, coloquei a Bíblia na bolsa, enrolei e sentei. O churrasco era na porta do bar. E o funk comendo, a bala vai comer, sei lá o que daqui, sei lá o que de lá. E eu vendo aquele ambiente negro. E eu falei, o que eu estou fazendo neste lugar? Mas no dia de ir embora, não, eu permaneci. E de repente, copo de vinho passando no meu nariz, cerveja pra cá, cheiro de maconha. Eu não durei 20 minutos ali, caí. 3 copos de vinho, já fomos fumar. Falta de vigilância. O guerreiro, ele é treinado. Ele não vai para a guerra de qualquer maneira. Quem treina sabe a capacidade do guerreiro, se está pronto ou não. Mas eu fui com as minhas pernas, eu fui da minha forma. Porque nós sabemos muitas das vezes que Deus vai permitir coisas para a gente voltar para Deus. Muitos de nós voltamos quebrados. Muitos de nós perdemos coisas, porque não existe outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem outro caminho. E Deus nos aperta para a gente acordar. E naquele momento era 5:30, deu 6 horas, 7 horas, entrou meia-noite, 1h, e a gente num quarto, todo mundo se drogando. E uma menina manifesta com uma pombagira, e o rapaz com Zé Pilintra. Eu esqueci que eu estava fora da promessa, que eu estava afastado. E eu levanto igual um guerreiro. E eles começaram a rir de mim. E ali eu comecei a chorar. E a ficha começou a cair, que eu estava fora novamente, que eu precisava voltar, que eu precisava estar na presença de Deus. Mas o inimigo começava a me atacar. O meu emocional, o inimigo começava a falar, Deus não vai te aceitar, você errou, você falhou, você fez isso, você fez aquilo. E Deus começou a falar comigo, mas a minha carne estava em alta, o pecado estava em alta em mim. Droga, bebida. E chega 6 horas da manhã, eu saio daquele lugar com uma garrafa de conhaque Presidente, cambaleando para um lado para o outro, e um montão de gente me olhando pela rua. E eu falava, por que vocês estão me olhando? E o inimigo falava assim, estão rindo de você.
Até ontem você era crente, com a Bíblia na mão, agora você está bêbado, Deus não vai te aceitar. Aí ali eu achava que Deus não ia me aceitar mais. E uma pessoa lá me deu os 2 CD, um de proibidão e um de hip hop. E eu chegando em casa, o diabo falava assim: coloque esse CD que você vai se sentir melhor. E hoje eu sei que a outra voz era o Espírito Santo falando: coloca na rádio 88. Aquele confronto. E eu cheguei em casa muito doido. A minha mãe ali ficou triste, chorou, porque me viu 2 semanas sem droga, sem bebida. E naquele momento doido, e naquele momento eu falei: mãe, Deus não vai me receber mais, Ele não vai me aceitar mais. E fui para o quarto. A voz que falou mais alto no meu coração foi a voz do Espírito Santo. E eu liguei na rádio 88. Um pregador estava finalizando a pregação e ele falava: meu filho, você que ficou na madrugada bebendo, se drogando, Deus te recebe sim. Volta para Ele hoje. Volta para Ele hoje. Acabou a pregação. Entra um louvor da Fernanda Brum. Volta para casa, volta para a igreja, Cristo te ama. E aquilo encheu meu coração. Eu ali muito doido, fui lá na cozinha e falei: mãe, eu vou voltar para Jesus porque Ele me recebe sim. E eu de noite fui para a igreja, ainda em alta, doido. Mas ali me lancei diante de Jesus. E hoje, 20 anos na mesma igreja, 20 anos com a mesma cobertura, 20 anos na presença de Deus. Não há outro lugar melhor. Não há outro lugar melhor. Porque o problema é atravessar o Jordão, queridos. Muitas das vezes nós queremos pegar atalho. Para cá vai ser melhor, para cá vai ser melhor. E o Jordão está para cá. E a terra prometida está lá, mas você tem que atravessar o Jordão. Mas muitas das vezes as pessoas começam a colocar culpa nas pessoas, assim como Adão colocou culpa na Eva. Adão, o que tu fizeste foi a Eva. Ô Eva, o que tu fizeste não foi a serpente. E Deus nesses dias tem falado muito comigo sobre honra. Porque a palavra honra no grego é timeu, ou time, que dá a ideia de ourives, que pesa ouro com uma balança, valorizando, pesando. E no hebraico, kabod, que fala exatamente do peso da glória de Deus, aquilo que Ele representa. E muitas das vezes nós não sabemos honrar, muitas das vezes nós perdemos a visão da promessa e damos tchau para as pessoas, nós largamos, porque a vida é relacionamento. Eu não posso, por causa do seu problema, te largar e ir embora e falar tchau. Mas o tempo que você esteve comigo me ajudando, isso não vale nada. Porque muitas das vezes eu tive problemas, muitas das vezes eu tive dúvidas, porque todos nós temos dúvidas. Todos nós somos falhos, pecadores. Mas eu me sinto um guerreiro, porque em meio a tantas confusões, eu permaneci e permaneço nesse ministério. Eu permaneço nesse ministério. Crises, momentos difíceis vai ter, pessoas vão passar, pessoas vão se perder. Nesses 20 anos de evangelho,
de comunidade evangélica Shekinah. Existem muitos aqui ainda, não digo muitos, alguns poucos, que é lá do começo. Carlinhos, Sônia, Cátia, Edmilson e outros que estão aqui que eu não estou lembrando. Mas lá do começo, e muitos de nós tivemos dúvidas, momentos difíceis. Quem não tem os momentos difíceis, mas é preciso atravessar o Jordão, é uma decisão. Os sinais estão se cumprindo, a pandemia, a guerra em Israel, isso tudo está vindo de uma forma que nos está mostrando que Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas se a gente não se resolver entre a gente, se a gente não se resolver aqui dentro, Josué teve que se resolver os seus conflitos interiores. Moisés tinha morrido, 1 milhão e pouco de pessoas para ele discipular, para ele levar o povo à terra prometida. Não tinha mais Moisés, era ele. Meu irmão, minha irmã, quem passou, passou. Quem não está aqui, não está mais. Agora é você que vai fazer a diferença, porque nós temos tudo para dar certo, mas se escolhermos, nós temos tudo para dar errado também. Porque a Bíblia diz que Deus coloca entre nós a bênção e a maldição. E Ele disse: escolhe qual o caminho a seguir. Mas o interessante é que a Bíblia diz que o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são reprovadas pela luz, e a pessoa quer ficar do jeito melhor que apraz ela no pecado. Porque se ela vir para a luz, se ela vir para Jesus, ela vai ter que renunciar. O pecado, é por isso que muitos de nós não se decidimos até hoje. Pessoas que hoje é crente, amanhã não é. Mas pastor, como você é? Sou pecador e falho como você. E é a realidade que muitos de nós, líderes, tem líderes que só falta bater no peito e falar: eu sou super crente. Nós temos debilidade, falhas também. Mas o guerreiro não larga a promessa, o guerreiro não larga a guerra, o guerreiro não deixa os irmãos morrer. Guerreia junto! Josué se resolveu, mas era o momento dele se aproximar do Jordão. Josué capítulo 3, versículo 5. Josué estava na beira do Jordão já pronto, estava ali, e ele deu as últimas instruções para o povo, para os sacerdotes, como eles fariam com a Arca da Aliança indo na frente. Mas antes de qualquer coisa, ele disse no versículo 5 de Josué capítulo 3, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Tem uma preparação, queridos. As coisas de Deus não é de qualquer maneira, não é só subir aqui no altar, pregar, não é só fazer isso ou aquilo. Há uma preparação, querido. Porque pregar, qualquer um prega, você prega. Mas o negócio é a santificação, porque a Bíblia diz que sem santificação, a qual ninguém verá a Deus. Se quer coisas maiores, se quer ver a glória de Deus, tem que se rasgar, tem que se santificar. Eu não tinha nada antigamente,
nem uma bicicleta velha. Eu nunca imaginava que ia ter uma casa. Eu nunca imaginava, eu e Glaucia começamos num quartinho, com coisas nada da igreja. Eu tinha uma foto pouco tempo lá em casa, uma caiaçãozinha azul, um quarto que cabia uma cama somente. Primeira casa que nós moramos, aqui em Chacrinha. Um banheiro pequenininho e um lugar que só cabia um fogão. Alguns pratos de plástico, uma canequinha de alumínio. Daquele jeito. Os irmãos da igreja iam lá, apóstola, Sebastião, evangelista, que eu amo muito de coração. E a gente estava ali naquela humildade toda rindo, porque era o primeiro amor, porque Jesus estava em alta dentro da gente, como hoje permanece, independente das lutas, Ele reina em nós. E Deus falou: vou abrir as portas. Eu pegava latinha, ferro velho, terra preta, fazia um montão de coisas para sustentar a minha família, que na época era eu e Glaucia e Gabriel, mais velho, mas com a esperança em alta. E Deus me deu trabalho. Eu fui trabalhar fora, Glaucia, uma guerreira. Já nessa época eu tinha 2 filhos, Gabriel e Lucas. E ela empurrando as crianças para a igreja. Naquela transição toda, saímos lá da igreja, na cidade, no centro, onde que era em cima da Maria 5 Meninas. Já estávamos aqui. Uma das coisas que norteou o nosso espírito para vir para cá foi a igreja. Porque nós amávamos e amamos a igreja do Senhor. E viemos para cá. E Deus foi prosperando. Mas Deus tem mais para você. Deus tem mais para nós. Eu tinha tudo para dar errado. Antes de conhecer Glaucia, eu tive problema. Fiquei 6 meses preso em Volta Redonda, quando não era presídio, era cadeia. Fiquei 1 mês em Valença, umas 3 semanas depois. Mais um problema. Problema com justiça. Eu tinha tudo para dar errado. Mas Jesus, Ele bateu a porta do meu coração. Josué estava diante do Jordão. Ele se consagrou, ele conclamou uma santificação. E assim como ele tinha falado, no outro dia, os sacerdotes com a arca da aliança, eles foram passando diante do povo e ficou na frente. E eles foram os primeiros a entrar no Jordão. Jordão cheio, época de cheia. Algo que aos olhos humanos era algo absurdo, algo que não daria para o povo passar. Mas a Bíblia diz que eles colocaram o pé no Jordão. Deus abriu o Jordão, assim como fez com o Mar Vermelho. O Jordão se abriu e o povo passou. O Jordão se abre quando você se posiciona, quando você se coloca na posição. Mas existem muitos Jordões na nossa vida que nós precisamos enfrentar. Esses dias Deus me deu uma palavra, e o título da palavra foi: se desprendendo dos vínculos do passado. Porque muitas das vezes, muitos de nós estamos presos ao passado. E Isaías, ele disse: não atentai às coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que eu faço coisa nova no meio de vós. Mas eles precisavam
deixar o passado. Porque, querido, eu sempre olho e vejo as bênçãos, mas as coisas ruins não. No começo, o inimigo tentou me parar, porque o inimigo falava: você fez isso contra fulano, contra cicrano, você é mau. E eu olhava no começo da minha caminhada para trás e pensava: eu sou mau mesmo. Mas para vir um novo, é preciso deixar esses fatos contrários e se proclamar para agora, para esse momento, atravessar o Jordão e rumo à conquista. Eu sei que depois do Jordão vai ter muitas guerras, muitas situações, muitos contra-ataques, mas para quem atravessa o Jordão fica fácil. Porque em primeiro lugar, a pessoa que passa o Jordão, ela vê um milagre e diz: Deus é comigo, Deus é conosco e nós vamos vencer. Queridos, eu tenho muita coisa para falar, mas a hora já está passada. Mas é preciso vencer as barreiras que te prendem. Tem muita gente precisando de nós. Não é soberba, não é eu, mas de fato fazer o que o Senhor mandou, e de pregar o evangelho a toda criatura. Uma pessoa que morre sem Cristo, ela morre condenada. E é preciso a gente amadurecer espiritualmente. Quem está acostumado com guerra de batalha espiritual, intercessão, sabe que o negócio é sério. Como os demônios expressam sobre Jesus, sobre o reino. E o negócio é sério. Um dia desse eu acordei 5:30 da manhã e tinha 2 jovens do lado de fora chorando. 5:30 da manhã, chorando, mas chorando mesmo. E Deus falava assim comigo: vai lá, prega para eles. E o diabo falava: não vai não, vai sair aí, tá um frio. E aquela batalha. E eu saí para o lado de fora, comecei a pregar 5:40, 6 horas, 6:30, 7 horas. E eles choravam e choravam. E um menino falava: eu tenho depressão, eu já pensei em me matar várias vezes, eu faço tratamento, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não tenho solução, as pessoas zombam de mim, se aproveitam de mim. E ali eu preguei para aqueles jovens, aceitaram Jesus. Orei por um jovem, pelos 2 mais um, teve uma reação, uma manifestação rápida. Mas é assim que as pessoas estão. Ela não precisa expressar que está muito mal, mas tem pessoas que têm um vazio dentro da alma, que o inimigo está na mente dela, se mata. Você não tem valor, você não tem jeito. Se aproxime das pessoas, porque a caridade, o amor encobrirá uma multidão de pecados. As pessoas não têm confiança nas outras, mas quando ela observa e vê alguém verdadeiro, sincero, que ela pode confiar, que ela pode contar, ela se abre e se torna seu amigo ou sua amiga. Eu não sei qual o Jordão que você precisa atravessar hoje. Eu não sei qual é a tua dificuldade. O Espírito Santo tem falado comigo nessa noite. Que tem 5 pessoas aqui dentro. Com um espírito de inferioridade tão grande.
falando: ah, eu não mereço, ah, eu sou o pior. Deus quer renovar a sua vida hoje. Olha para Jesus. Não olha para o homem, não olha para os teus defeitos, senão você vai falhar. Mas olha para o autor e consumador da fé. Eu te convido a colocar de pé. Se coloque de pé, queridos. Eu queria pedir o louvor aqui, por favor. Queridos, talvez você esperava uma outra palavra, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E nesse momento eu não sei o que você precisa, eu não sei como está a tua vida, mas Deus tem coisas maiores para você. Deus tem muito mais, mas é preciso vencer os traumas, as dificuldades e se atentar ao que está na frente. Esquecer o passado, atravessar o Jordão e ir para a sua conquista. Deus está entregando bênçãos hoje aqui na mão de muitos. Muitos que estão tomando posse. Eu posso ver nitidamente pessoas voltando, pessoas que estavam indecisas, pessoas que estavam presas espirituais sendo libertas. Começa a profetizar hoje. Feche os seus olhos. Senhor, abra os olhos da tua igreja. Abra agora, Deus, em nome de Jesus. Aquele que entrou aqui temeroso, cheio de impaciência, cheio de dúvida. Meu Deus, essa pessoa que está lá na sua casa, vendo esta live, alcança esse coração, alcança esta vida, porque o Senhor mesmo de ontem, hoje e eternamente, eu creio que o Senhor pode libertar, curar, sarar. Eu creio que demônios estão partindo em retirada, porque a palavra foi entregue. Arai. Senhor meu Deus, começa a visitar. Cadê você? Cadê você? Eu vou pedir para Deus, no nome de Jesus, nessa noite, te aquebrantar, para você ser sensível à voz do Espírito Santo. A gente observa nos cultos, já não é mais aquela manifestação, porque as pessoas se prendem, elas não dão lugar mais como davam antigamente. Antigamente era glória, era aleluia, língua estranha, mas as pessoas estão se prendendo. Ei, cadê você? Cadê você? Comece a levantar as mãos, comece a adorar. Tem renovo essa noite. O Jordão está na tua frente. Vai, passa esse Jordão, você e este povo, você e a tua família. Josué, ele disse: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Expresse, expresse. Dá lugar, dá lugar, dá lugar. Você pode dar mais glória, você pode fazer mais. Não é para mim não, querido, é para Deus. Deus, toca nessa casa, toca nessa família. Como eu amo seu nome. Declare, declare. mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Pai, em nome de Jesus, que haja nessa noite batismo com o Espírito Santo. Aquele que estava atrofiado, aquele que estava mancando, aquele que estava indeciso, renova ele, renova ela. só pode.
Xerebeguerebagarabagai. Desentope o cano, pode dar glória a Deus, pode dar aleluia. Se tem língua estranha, bota pra fora. Xerebeguerebagarabai. Qual é o som? de quando Deus desce na Não seja tímido, não. É o som. Xerebeguerebagarabai. esse é É o som. o capitão. Xalabagarabagai. Levante as suas mãos. Receba. Esse É o som. do lado de dentro eu abro a porta. Pai, em nome de Jesus, Dentro eu abro a porta. começando por mim, meu Deus, que o Senhor me deu essa palavra, que de fato tudo aquilo que eu preguei, eu venha viver em primeiro lugar, e os teus filhos que aqui estão, Pai, em nome de Jesus, começa a renovar. Meu Deus, eu quero profetizar nessa noite. O Jordão está se abrindo. O Jordão do casamento. O Jordão da casa própria. O Jordão do carro. O Jordão do filho saindo do presídio. Eu profetizo a cura. O Jordão da cura. A família novamente na presença de Deus. Toque com fé. Comece a marchar aí onde você está. Comece a profetizar. Começa a profetizar. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim, e vem Profetiza, queimar. profetiza. E entrar, Jesus, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Olha só, eu quero me dirigir a você agora. Há 20 anos atrás, eu fiz a maior escolha da minha vida, de abrir meu coração e receber Cristo. Ele mudou a minha vida. Ele é a motivação da minha vida. Ele é em primeiro lugar. Eu sei que eu tenho que melhorar, mas Ele é tudo para mim. É o motivo que eu permaneço de pé, porque mesmo na hora dos meus erros, da hora das minhas falhas, eu me ajoelho e falo: Jesus, me renova. Porque apóstolo Paulo, como eu já falei, ele disse: mesmo que o homem exterior se corrompa, em tudo o homem interior se renove dia após dia. Porque o homem exterior peca, ele falha, mas o homem interior seja renovado nessa noite. Seja renovado. Seja renovado. Tu és santo, santo és Santo Deus. Senhor. Tu és Santo. Cadê a igreja? santo. Xeremeguerebagarabagai. Como eu estava falando, queridos, há 20 anos atrás, eu abri o meu coração para Cristo. Eu não sei se todos aqui já fizeram essa escolha. Eu não estou te chamando para ser religioso. Eu não estou te chamando para você ser igual a mim. Porque você é você, eu sou eu. De repente você pode falar: mas eu tenho pecados, eu tenho tantos erros. Mas Ele te chama a si mesmo. Porque quem vai fazer as coisas acontecer é o Espírito Santo, querido. Você sozinho você não consegue. Mas quando você aceita Jesus, você chama o Espírito Santo.
E Ele que liberta, Ele que cura, Ele que sara. Você que ainda não aceitou Jesus, aceitar Jesus é fazer uma aliança com Ele. É reconhecer que é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram em Adão e destituídos estão da glória de Deus. O homem sem aceitar Jesus, independente da religião, se ele não aceitar Jesus, fazer de Jesus o centro, ele está separado de Deus. Por isso que há o plano de salvação, que a gente, cristão, fazemos. Porque a Bíblia diz que é preciso confessar com a boca e mais do que mais, crer com o coração. Eu não vou te constranger, mas você, aonde você estiver, você vai falar com Deus aí. Se você quiser vir aqui na frente, melhor ainda. Melhor ainda! Vem, pode vir. Xanamagai. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, tem mais, vem, tem mais. Rasga os céus e desce. Exatamente. Esse é o ato mais nobre. Quer vir à frente e falar: Senhor, eu me entrego. Se você no seu lugar não quiser vir aqui, mas você receba no teu coração. A Bíblia diz que Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz que o nosso nome é escrito lá no céu, chamado Livro da Vida. E nesse momento, na sua casa, eu vou fazer uma oração. E você vai concordar em fé comigo. É algo muito espiritual, não dói. Mas é uma hora que os demônios caem por terra. É uma hora que o inimigo muitas das vezes fala: não vai lá na frente não. O inimigo fala: não vai lá não. O inimigo está te oprimindo aí, ó. Vença ele. E era mais. Repita comigo, queridos. Na sua casa ou aqui. Repita comigo: Senhor Jesus. Declare: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e reconheço que o Senhor morreu na cruz do Calvário para me salvar, para me redimir, para me justificar. E eu creio que o Senhor morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E nesse momento eu entrego a minha vida por inteiro ao Senhor. Eu entrego o meu coração, a minha alma, o meu espírito. Escreve o meu nome no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Você é filho de Deus. Os irmãos que vieram aqui na frente, os irmãos que receberam aí, é válido, porque é pela fé, é com a boca e com o coração. Aí na sua casa, receba Jesus, e o Espírito Santo te ajuda nas tuas fraquezas. Ele vai te ajudar a vencer o pecado. Aplauda o Senhor, igreja. Aplauda mais forte. Aplauda. Glória
Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Agradeço aí a oportunidade. Pastor Edivaldo, toda a liderança da Rede de Jovem, Ministério de Louvor. Obrigado pela oportunidade a todos vocês. Fico com essa palavra no coração. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite, nesse lugar? Glória a Deus. É como nós dissemos em meio aos louvores, a gente cria expectativa do que Deus vai fazer. Jamais criamos expectativa no que o homem vai fazer. E o que Deus sempre faz é sempre bom, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Fecha os teus olhos por um instante, estaremos agradecendo ao Senhor. Pai, damos graças ao Senhor por tudo que o Senhor fez essa noite. Nós damos graças porque desde o dia que o Senhor gerou em nosso coração de estar retornando com a nossa rede de jovens, o Senhor nos deu o pregador, o Senhor nos deu o ministrador, o Senhor nos deu aquele que ia orar, o Senhor nos deu a equipe, o Senhor nos deu o ministério de louvor, o Senhor nos deu, Pai, as pessoas que estão aqui, porque nós saberíamos, Pai, que a Tua vontade era que pessoas se convertessem aos maus caminhos e permanecessem firme na Tua presença, e isso é o que está acontecendo hoje, Pai. Então nós damos graças por isso nessa noite, pedimos ao Senhor, cubra a vida de cada irmão que aqui esteve, cubra a vida de cada irmão, Pai, que nos acompanha na live, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja sobre a vida deles, hoje, amanhã e sempre, e que a Sua graça, o Seu amor e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o Israel de Deus, espalhado pela terra, e o povo de Deus diz... O povo de Deus diz que Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós estamos aqui novamente exaltando e glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.